Aparentemente vivemos dias bons no Fluminense, né? Dias de um pouco mais de tranquilidade, tanto dentro quanto fora de campo. Porém, hoje tem jogo difícil pro Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E esse daqui é o vídeo de pré-jogo desta partida. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. Você me conhece, você não me conhece? Pá, prazer, tudo bem? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, então, dizendo aí se você não conhecia aqui o canal, dizendo seu nome, a cidade aí que você mora, enfim, podemos nos conhecer. Não esquece de deixar seu like aqui também, de se inscrever aqui no canal, afinal de contas, isso aqui é o pré-jogo de Internacional e Fluminense, jogo válido pela 32ª rodada deste Campeonato Brasileiro 2019. E aí, outras coisas importantes a dizer neste início de vídeo. Uma delas, bem relevante por sinal, é que este vídeo está sendo patrocinado pelo aplicativo OneFootball, aplicativo grátis, vou repetir, grátis, presente em mais de 180 países e que, se você clicar aqui no link que está aqui na descrição, baixá-lo e instalá-lo, você recebe notificação no seu celular sobre notícias e resultados ao vivo dos jogos. Então, não deixa de vir aqui embaixo e clicar não, beleza? Este jogo de hoje, Internacional e Fluminense, será transmitido pela Globo no Rio de Janeiro, em Brasília e mais alguns estados. O jogo é às 16 horas, o horário tradicional da Globo, e dessa vez sim, eu conferi e realmente vai ser transmitido para o Rio. É o único time do Rio, por sinal, que joga neste mesmo horário. E aí, assim, da onde que a gente parte para analisar esse jogo? São 4 jogos que o Fluminense veio sofrendo gols em sequência e até com resultados ruins, né? O Atlético Paranaense a gente tomou 2, perdeu. Flamengo a gente tomou 2 e perdeu. Chapecoense a gente tomou 1 e empatou, mas era dentro de casa contra o até então Lanterna. E o Ceará a gente tomou 2 e perdeu. Ou seja, a gente vinha tomando gols e retendo resultados ruins. Mas agora a gente vem para o terceiro jogo contra o Inter, ou seja, Vasco e São Paulo, de jogos que a gente não sofreu gol e conquistou resultados que não foram de totalmente ruins. O jogo contra o Vasco foi, mas por causa da situação do jogo, da nossa situação na tabela. Mas não dá pra gente dizer que empatar com o Vasco no Campeonato Brasileiro é um resultado ruim, né? Não é. Assim como o Vasco não tá equivalente a Chapecoense, por exemplo. E, assim, tô falando aqui de sofrer gols, mas é importante destacar que neste jogo, nestes 2 jogos, tanto contra Vasco quanto São Paulo, não foi só os gols que a gente não sofreu. A gente praticamente não sofreu no jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo que a gente não levou gol, não sofreu gols, mas sofreu muita pressão, foi o 2-0 contra o Bahia, dentro do Maracanã, por exemplo. A gente vinha ali de jogos onde eu reclamava muito da defesa, falava bastante ali Bahia, Grêmio, Botafogo. Foram jogos onde a defesa do Fluminense teve uma partida que cedeu muitos espaços, o Muriel teve que fazer defesas e agora, e mesmo assim não levou gols, né? Levou só contra o Grêmio nesses jogos que eu citei, e agora vem para um jogo importante fora de casa contra o Internacional, depois de 2 partidas onde nem Vasco nem São Paulo tiveram chances claríssimas dentro da partida, pelo menos não uma quantidade que faça com que a gente olhe para esse time e pense, né, precisa mudar. E hoje lá no Beira-Rio, tô falando bastante dos gols, porque se a gente não levar gols, podemos dizer que essa viagem para fora de casa contra São Paulo Internacional foram bons resultados, porque se for um 0-0 e a gente empatar lá, já será um bom resultado. Por mais que a gente volte para a zona de rebaixamento, há a possibilidade disso acontecer com um empate, é algo que, assim, convenhamos, a gente saiu para jogar contra São Paulo Internacional e a gente conquistar 4 pontos é muito acima, a gente vislumbra algo melhor pro futuro, ou seja, a gente torce para que vença, obviamente. Um empate não é um resultado ruim e na verdade mesmo, a gente saiu para jogar contra São Paulo Internacional e se falasse antes das viagens que a gente ia conquistar 3 pontos, tenho certeza que quase todo mundo aí que está assistindo iria concordar em aceitar esses 3 pontos. Em relação à tabela, o jogo do Fluminense é o mais difícil dos 5 que brigam para não cair. Mas vamos lá, o jogo do Fluminense é o mais difícil, quase tão difícil quanto o do Fluminense é o do Cruzeiro, que é um clássico contra o Atlético Mineiro, apesar do adversário não ser tão forte quanto é o Internacional, é um jogo que é clássico, né? Como o nome já diz. E tem Ceará e Fortaleza que se enfrentam. Clássico também, mas aí, enfim, são equivalentes. E o Botafogo que tem o jogo mais fácil da rodada pros times lá de baixo, que é contra o Avaí dentro do Engenhão. Ou seja, provavelmente, tirando no caso aí o Botafogo, deve ser uma rodada de poucos pontos distribuídos para esses 5 times. O que é provável, não quer dizer que isso vai acontecer.
Vamos falar de bola em campo. E se eu falei que há 2 rodadas que vem dando certo e etc, e a gente vem não sofrendo gols e sofrendo poucos ataques, dando poucas chances claras para os outros times, também tem a ver com bola em campo, que é Marcão vai repetir agora, pela 3ª vez, o mesmo time escalado. E é uma escalação, ou seja, que justamente quando a gente começou a jogar dessa forma, que era ali com 2 volantes, segurando mais com o Yuri e com o Alan, deixando o Ganso bem mais próximo da área, etc. O time começou a ficar um pouco mais coeso. Perde força ofensiva, mas ganha força defensiva. A gente com 3 atacantes não estava produzindo tão mais assim do que a gente produziu contra o Vasco, por exemplo, jogando com 2 atacantes. Porém, na defesa, o ganho foi muito maior do que em relação a quando a gente jogava com um volante só. E tem uma relevância aí. 3 vezes seguidas a escalação é algo que poucas vezes nesse ano a gente conseguiu. Eu não tenho um dado disso, mas acredito eu que foram poucas vezes em que tanto Fernando Diniz ou Jorge Oliveira, acho que nem chegou a fazer isso, e agora Marcão conseguiram escalar 3 vezes seguidas o mesmo time. Vamos à escalação, você já sabe de cor, eu já sei de cor. Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, a zaga com Nino e Digão, a lateral esquerda com Caio Henrique, no meio com Yuri e Alan, Ganso e Daniel, Marcos Paulo e Johnny Gonzalez. Esse provável time escalado para o Marcão, repetindo a escalação dos jogos contra o Vasco e contra o São Paulo. Tirando a questão fator Gilberto, fator lateral direita, eu acho que os outros 10 jogadores são praticamente unanimidade ali. Talvez um possa contestar o Johnny Gonzalez, mas quando a gente lembra também do banco, não dá pra contestar tanto o que o banco apresentou até agora nesse Brasileirão, né? Ou seja, boa parte dessa escalação, ou ela na sua totalidade, ela é quase que unânime em relação à torcida, né? Tem um problema, e eu também, assim como você, torcedor, também prefiro a entrada de Julião no lugar de Gilberto, e independente do que eu acho do futebol de Julião, é pelo que eu vejo do futebol de Gilberto, eu reconheço que precisa ter uma alteração nisso. Porém, vamos ser claros, Marcão, apesar de não ser um treinador muito bom, pra mim não é um treinador qualificado pra ficar no ano que vem se a gente ficar no Campeonato Brasileiro da Série A, apesar de não ser um treinador muito estudado, não sei, enfim, ele tem se mostrado que tá conseguindo se adaptar. Eu falei até um pouco tempo atrás aqui, num jogo que ele me parecia um pouco perdido, devo fazer uma retificação sobre essa frase, né, de que aparentemente ele estava tentando encontrar. Eu acho que ele estava quase, sabe aquele cara que quando tá quase perdido, opa, me encontrei aqui? Ele estava quase se perdendo e talvez aquele empate contra o Vasco e depois a vitória agora contra o São Paulo tenham começado a dar um norte para ele realmente de que esse time escalado dessa forma pode dar bom, né, já com dar frutos agora. Ele tem algumas situações para gerir, por exemplo, Nenê, por mais que muita gente reclame que Nenê não é um cara de grupo e tal, que dá problemas, etc, aparentemente a situação tá muito boa, mas até quando Nenê vai ficar também 100% de boa de só entrar aos 42 do segundo tempo? Substitutos, se Marcos Paulo e Johnny Gonzalez não puderem jogar, quem são os jogadores que fazem as funções que eles fazem ali na frente? Pablo Diego jogou muito pouco na temporada até agora e convenhamos, não teve grandes exibições, na verdade não teve nem tempo suficiente para mostrar que ele é bom ou ruim nessa temporada, porque já teve no Fluminense em outros tempos, mas nessa temporada não teve nem tempo para mostrar se ele é bom ou ruim para fazer aquela função. Evandro, idem, Brenner, idem, enfim, a gente tem uma série de jogadores não testados no banco, ainda tem João Pedro e Evanilson, que são garotos que subiram nesse ano pro profissional, então é uma série de incógnitas que, de repente, com a perda de uma peça, por exemplo, se Alan e Yuri se machucam, a gente vai jogar com Dodge e Ayrton, muda 100%. Então assim, ele tá se acertando, mas a gente vai depender também em alguns pontos da sorte para esse final de temporada. Vale destacar, sobre o Internacional, não vou falar aqui do bola em campo deles, até porque confesso que eu não tenho acompanhado tanto, mas vamos ser sinceros, o bastidores nosso tá animado, deles tá muito também. Tiveram um protesto lá no Beira-Rio agora nessa semana, porque o Internacional vem mal, inclusive na última rodada perdeu para um time rival nosso nesse contexto de rebaixamento que é o Ceará, ou seja, eles vão vir de uma maneira em que acabaram de receber um protesto. Isso pode ser bom pra gente, porque se a gente for segurando 0-0, em algum momento, a gente passou por isso várias vezes aqui no Maracanã, em algum momento o nervosismo deles pra fazer o gol começa a ser algo bom pra gente, e a gente pode ir lá e dar a fisgada, assim como também pode ser algo ruim para o Fluminense, porque eles podem vir com tanta sede de ganhar, resolver logo esse jogo, etc. Se conseguirem fazer um gol no início, complica muito a nossa vida. Vou dar um dado aqui, lembrando, o time de Marcão, todas as vezes que ele abriu o placar, a única que a gente não saiu com a vitória foi na derrota para o Atlético Paranaense, e vamos lembrar, a gente ficou a 1 milímetro de
de fazer o 2-0 com o João Pedro ali naquele lance impedido, que garantiria a vitória pra gente. E todas as vezes em que ele saiu atrás no placar, só teve uma que a gente não perdeu, foi contra a Chapecoense. Ou seja, a gente tem duas exceções que confirmam regras aqui embaixo, de que o Fluminense, basicamente no jogo dele com o Marcão, quem abre o placar tem a tendência muito grande de levar a melhor. Quem apita esse jogo é Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, árbitro que já apitou 2 partidas do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro 2019. Uma ainda nesse segundo turno, agora há pouco aí atrás, citada inclusive nesse vídeo, a vitória contra o Botafogo lá no Engenhão por 1-0. E uma curiosidade, é o árbitro que apitou o primeiro turno e agora apita o segundo turno contra o Internacional. Ele foi quem apitou aqui no Maracanã a vitória nossa por 2-1 sobre o time gaúcho que a gente enfrenta hoje novamente. Não se esquece do like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque minutos depois que apitou lá o último apito do juiz, já tem vídeo aqui no canal. Se você quer ser o primeiro a assistir, quer assistir logo, não quer perder nenhum, ativa o sininho aqui embaixo se inscrevendo no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.